falo, olha, já que não depende de mim, é só crer, amém, né? Claro que se aparecer um serviço, eu vou trabalhar. Agora, se eu estou em casa parado, Deus está mantendo. Uma vez, na época do lockdown, 14 dias sem trabalhar, eu falei, irmão, está nas mãos de Deus. Falou, as coisas estão acabando aí, está nas mãos de Deus. Daqui a pouco, chega lá meu primo com 5 quilos de carne, e chega, horas depois, um amigo do meu irmão, com uma compra grande, ele tinha recebido 70 mil da empresa, falou, rapaz, me contaram aí que vocês estão desempregados, e nós nem tínhamos comunicado nada com ele. Ele veio aqui no bairro de carro trazer, entendeu? Então, gente, Deus é o nosso provedor. Quando você começa a depender de Deus, nada falta. Então, seja feita a tua vontade, se na terra como no céu, por nós cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. Irmão, entenda bem, existe uma balança diante de Deus. Se eu, por exemplo, eu tinha dificuldade de perdoar meu próprio pai pelo que aconteceu entre mim e ele, que eu tive que sair de casa, eu tive que morar com um amigo meu, o irmão Moacir, nós sabemos que ele infelizmente tem uma natureza homossexual, e muita gente pensava até que eu tinha um caso com esse homem, pensava assim, e eu não tinha, Deus sabe que eu não tenho. Nosso problema era outro, porque ele era uma pessoa desorganizada numa parte e organizada em outra parte. Por exemplo, ele era organizado na parte espiritual. O irmão Moacir é uma pessoa que não faltava consagração, nem culto, nem nada. Agora era desorganizado materialmente. Por exemplo, você chegava em casa, estava um monte de vasilha sem lavar. Eu chegava cansado do serviço, falei, poxa, irmão, o que é isso? Eu estava fazendo a obra de Deus. Eu falei, você não podia fazer depois de lavar a vasilha, não? E começava a discussão por causa disso, entendeu? Então, esse era o nosso problema. Então, muitas pessoas pensavam que eu tinha um caso com essa pessoa, e eu nunca tive caso nenhum. Inclusive, outros amigos meus moraram com ele também, e como de fato é comprovada a homossexualidade do rapaz. Ele luta para se libertar. Só que é uma pessoa que respeita a gente. Mora na Serra, entendeu? Irmão Moacir, morava com ele na obra, entendeu? O problema dele é outra coisa, mano. Outra coisa. Aí então o que acontece? Eu tinha problema de morar com meu pai, porque meu pai era muito bruto. E eu tinha dificuldade de perdoar meu pai, entendeu? Eu falei, eu vou embora daqui e nós vamos ter um problema sério, entendeu? E enquanto eu não consegui perdoar o meu pai, Deus também não me perdoava, irmão. Eu vivia brigando, tá vendo? Eu tô aqui sofrendo, carregando esse caminhão, vendendo picolé, preto igual um gambá, entendeu? Por causa do meu pai. Eu culpava meu pai todos os dias, minha mãe também. Minha tia, lá do Rio de Janeiro, falou assim, olha, se eu morasse em Vitória, eu ia processar vocês dois por causa que vocês fizeram com o filho de vocês. Ele está aí jogado no mundo. Não está bem jogado, irmão. Eu sempre trabalhei na obra de Deus também. Onde eu ficava, os pastores me ajudavam. Por exemplo, o pastor Pedro me ajudava com a casa, eu não pagava nem água nem luz, e a igreja ainda me dava cesta básica. Eu só tinha que trabalhar para comprar carne para casa, entendeu? Então, mas eu estava constantemente na igreja. Deus nunca me abandonou. Inclusive, ganhava muita oferta. Pessoas falavam, ó, irmão, eu gosto de você como pregador, então vou te ajudar. Às vezes eu ganhava 9 pares de sapato. Uma vez eu fui fazer um favor para uma senhora, afinada irmã Valdete. Nem esperava que ela fosse fazer isso. Foi até o Lirim que fez a mudança. Ela saiu lá de Vista Dourada para cá, e ela falou, olha, eu senti de Deus de te dar isso aqui, ó. Ganhei cômoda, ganhei filtro, ganhei fogão, ganhei botija de gás, e fui ganhando coisa, entendeu? Então, irmão, entenda bem, Deus é nosso provedor, eu não pedi nada, ela só me pediu um favor, eu falei, não, nós vamos fazer, vamos ajudar a senhora. A irmã Valdete sempre foi uma boa conselheira, ela e o finado irmão João da Silva, né, que Deus o tem. Então, entenda bem, você vê lá que, na medida que você perdoa, Deus te perdoa. Se você não perdoa nada, Deus não perdoa nada, entendeu? Agora, se você perdoa tudo, Deus vai perdoar. Então, irmãos, hoje em dia eu procuro dar 0% de atenção à ira, porque a ira não opera a justiça de Deus. Por exemplo, essas duas pessoas que me sabotaram, eu liguei para eles e falei, olha, você pode ter certeza que vocês vão ter notícias minhas. E eu falei com eles, eu vou procurar meus direitos. Eu já fui na escola onde eu trabalhei e tem gente que vai testemunhar contra você. E o camarada foi, ligou e depositou a metade do que eu trabalhei, entendeu? Então, entenda bem, irmãos, é difícil. Mas se der lugar à ira, eu, por exemplo, se eu desse lugar à ira quando eu não servia a Deus, eles iam morrer. Ou na feitiçaria, ou eu ia matar ele de tiro, ou encontrar ele, quebrar os ossos dele, que era assim a minha natureza, uma natureza diabólica, terrível. Eu não iria perdoar essas pessoas, só ia dizer para ele, irmão, não precisa me pagar mais. Mas quando eu te encontrar, não vai sobrar nada de você, que não ia sobrar, irmão.
Então o que acontece? Coloquei nas mãos de Deus, eu recebi o que tinha que receber. Entendeu? Então, irmãos, quando você espera de Deus a justiça, Deus vai fazer justiça. Teve um pastor que sofreu uma injustiça de uma mulher. Pensa bem, pastor, o senhor é casado. Chegou uma mulher dentro da igreja e fala assim: olha, confessa para a igreja que nós temos um caso. Na frente da igreja. E a mulher do pastor lá falou assim: um caso? Eu falei assim: tem. Eu tenho um caso com seu marido. Mas como assim? Tenho. E outra coisa, para provar que eu tenho um caso com ele, ele tem uma mancha de nascença na virilha esquerda. A mulher dele falou assim: olha, a partir de hoje acabou o nosso casamento. Na frente da igreja. E ele falou: não, mas eu não tive um caso com você. Ele falou assim: tem, confessa para a igreja. Ai, irmão. E o ministério falou: olha, me dá a carteirinha. A partir de hoje você está fora do ministério. E aquele homem, irmãos, a esposa dele abandonou ele, os filhos odiaram ele, os netos odiaram ele durante anos. Sabe o que aconteceu? Deus cobrou dessa mulher. E ela achou ele lá no interior, sozinho. Já não era mais pastor, era só crente. E, não. Foi a junta de pastores que procurou ele. Falou assim: irmão, o ministério está te chamando de volta para pastorear. Eu falei assim: mas por quê? Eu não caí em adultério? Depois de anos, muitos anos. A esposa dele já tinha casado todo ano. É que a pessoa que confessou na frente da igreja que tinha